Mas a leitura do rei, tu é secretário, né? É secretário hoje. César não veio? Boa noite a todos. Todos os que fazem presente e também os que estão nas suas residências nos acompanhando pelas redes sociais. Senhores vereadores, havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária relativa ao 8º período legislativo da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura para discussão, deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia. Dando prosseguimento, passamos ao espaço destinado ao momento bíblico. Convido o vereador Lucas para proceder à leitura do Salmo 36. A prevaricação do ímpio fala íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante a seus olhos, porque os seus olhos se lisonjeia até que sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixa de entender e de fazer o bem. Determino ao secretário administrativo, o senhor Oswaldo Duarte Pereira, que proceda a leitura da ata da 35ª sessão ordinária no 8º período legislativo, realizada no dia 17 de outubro de 2016. Ata da 35ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de outubro de 2016. Presidida por José Antônio da Silva, secretariada por João César dos Santos Luquina, vereadores presentes Ademir Cardoso, Alcione Teixeira Pereira, Daniel Bittencourt Cardoso, Edson Martins da Rosa, Marcelo Fagundes Arião, Miguel Gomes Custódio e Voneci Moraes Baltazar. Aos 17 dias do mês de outubro de 2016, reuniram-se os senhores vereadores no plenário Altair Teixeira da Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência e secretariada dos edis acima nominados, para a realização desta sessão ordinária do 8º período legislativo da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, para deliberarem sobre matérias constantes na pauta dos trabalhos. Dando prosseguimento, o excelentíssimo senhor presidente em exercício convidou o senhor Oswaldo Duarte Pereira para proceder à leitura bíblica em Salmos capítulo 35. Em seguida, determinou que proceda a leitura da ata da 34ª sessão ordinária no 8º período legislativo do ano de 2016, realizado no dia 10 de outubro de 2016, e ata da 12ª sessão extraordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2016, cujos teores foram submetidos à deliberação do plenário, restando aprovados por unanimidade. No momento destinado ao uso da palavra em tema livre, no período do grande expediente, de acordo com a ordem de inscrição, explanaram os senhores vereadores Marcelo Fagundes Arião e João César dos Santos Luquina. Não tendo se esgotado o grande expediente, consultados os vereadores que fizeram uso da palavra em tema livre, o vereador Marcelo Fagundes Arião retornou à tribuna para acrescer seu pronunciamento. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente em exercício fez uso da palavra em pronunciamento à parte. Após, agradeceu a todos os presentes, à imprensa e aos que acompanham as sessões pelas redes sociais. Em seguida, declarou encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 24 de outubro de 2016, às 8h30 horas. Para constar, foi lavada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente em exercício, pelo primeiro secretário e pelos demais vereadores, se assim o desejarem. Sala de sessões, 17 de outubro de 2016. Submeto à apreciação do plenário o teor da ata à hora lida. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada. Determino a leitura das demais matérias do expediente. Gerência de Operações Municipais, Geron. Ofício número 1293. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sombrio. Comunicamos a autorização de liberação nesta data no valor de R$ 112.969,49,
como consequência da análise da devida documentação comprobatória enviada pela municipalidade para esta agência de fomento. Badesc Cidades. Comunicamos a autorização de liberação nesta data do valor de R$ 78.180,17, como consequência da análise da devida documentação comprobatória enviada pela municipalidade para esta agência de fomento. Esta liberação é proveniente do contrato firmado entre o município e a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, com recursos do programa Badesc Cidades. Atenciosamente, João Carlos Grando, diretor operacional. Comunicado, presidente da Câmara Municipal de Sombrio, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Estrutura, R$ 10.000, mais R$ 247.368,05, mais R$ 176.691,47, mais R$ 10.000, R$ 8.000, R$ 10.000, mais R$ 10.000, mais 10, R$ 12.000 e mais R$ 12.000. Requerimento número 001 de 2016 do Gabinete Vereador Alcione Teixeira Pereira, ao excelentíssimo deputado federal Jorge Bueira. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve vem pela forma regimental submeter à consideração da Casa o envio do seguinte requerimento. Solicitar ao excelentíssimo deputado federal Jorge Bueira que envie verba destinada ao calçamento da rua Maria Sup Machado, no bairro da Nova Guarita, pelo espaço de 500 metros, visto que já houve o pedido de tal verba para o mesmo destino. A justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, devido a esta via ter grande fluxo de veículos e a mesma interliga o bairro com a extensão da Avenida Nereu Ramos, pedimos aos senhores vereadores que aprovem tal requerimento. Sala de Sessões, 24 de outubro de 2016, Alcione Teixeira Pereira, vereador proponente. Ofício de 24 de 10 de 2016. Venho, através deste, solicitar junto à Administração Municipal e órgãos de segurança pública do município de Sombrio a implantação de um quebra-molas em frente ao número 1111 na Avenida Getúlio Vargas, sentido interior-centro, pois os veículos que ali transitam muitas vezes estão acima da velocidade segura para aquele local. E sendo que logo após o ponto de referência acima citado encontra-se um supermercado, no qual seu estacionamento frontal tem entrada direta para a avenida e saída dos veículos, além de ser de baixa visibilidade. Ainda se dá marcha a ré, o que torna ainda mais perigoso, não tão somente para os veículos, como também para os pedestres e ciclistas que frequentam o comércio local e usam dessa via para seu deslocamento. Peço que vejam com os olhos da comunidade esse ofício, para que possamos deixar a via mais segura e assim atender os anseios da comunidade. Atenciosamente, Antônio Borba Cardoso. Excelentíssimo senhor José Antônio da Silva, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para, nos termos da Lei Orgânica do município de Sombrio e nos termos regimentais desta Casa, encaminhar para apreciação desta Casa de Leis as seguintes matérias. Projeto de Lei número 048 de 2016. Altera dispositivos da Lei número 1456 de 2003, de 23 de dezembro de 2003, que cria o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico de Sombrio, Promindes, e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Zênio Cardoso, prefeito municipal. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ofício da 54ª Sessão, Zona Eleitoral, ofício número 082. Prezado representante, de ordem do meritíssimo juiz eleitoral Dr. Evandro Vulmar Rizzo, informa a requisição do auditório da Câmara de Vereadores de Sombrio,
que será utilizada para reunião sobre prestação de contas relacionadas às eleições municipais deste ano, a ser realizada no dia 27/10/2016, quinta-feira, às 14 horas. Atenciosamente, Marcele Dall'Olio, chefe do cartório da Zona Eleitoral. Requerimento número 015/2016, do vereador proponente João César dos Santos Luquina. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve vem pela forma regimental submeter à consideração da Casa o envio do seguinte requerimento. Solicitar à Secretaria da Câmara de Sombrio que encaminhe ofício número 02/2016, com abaixo assinado em anexo, enviado a esta Casa de Leis pela APP da Escola Básica Protásio Joaquim da Cunha, a SDR, para que tome providência sobre reivindicações para reparos desta unidade escolar. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. Devido à situação da unidade escolar, Protásio Joaquim da Cunha, encontrar-se em situação periclitante quanto ao telhado de algumas salas, pedimos aos senhores vereadores que endossem e aprovem tal requerimento. Neste termo, pede deferimento, sala de sessões, 24 de outubro de 2016, João César dos Santos Luquina, vereador. Aqui está o abaixo-assinado que veio do colégio, lá da secretaria do Colégio Protásio Joaquim da Cunha. Era essa matéria, senhor presidente. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre pelo tempo de 10 minutos. E observando a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Marcelo, líder do PT. Quero cumprimentar o presidente da casa, vereador Zezinho. Cumprimento também os demais colegas vereadores. Cumprimento a plateia e a imprensa de Sombrio. Destaco que as sessões da Câmara de Vereadores têm sido transmitidas pelo site da Câmara Municipal de Sombrio. E pelas informações que me chegaram, uma quantidade interessante de pessoas têm acompanhado as sessões através da internet. Hoje, nessa primeira fala, veio novamente a falar sobre a proposta de emenda constitucional 241, que é um tema que tem sido analisado pelo Congresso Nacional e um tema que mexe diretamente com áreas importantíssimas para aqueles que são mais pobres. Áreas essas como educação, saúde e assistência social. Durante essa semana, no nosso município, tivemos alguns atos públicos contrários à aprovação da PEC 241. É válido dizer, no início dessa fala, que esses atos foram em muito de iniciativa dos próprios alunos. De uns tempos para cá, as escolas têm formado grupos de estudantes que têm debatido matérias sobre a política de ensino dentro do nosso país. E esses grupos de estudantes muito fomentaram a participação nos atos públicos. No meio da semana que passou, tivemos um ato público no calçadão da Avenida Nereu Ramos, aqui em Sombrio. Esse ato público contou com alunos, professores e demais trabalhadores de educação de escolas da rede estadual, da rede municipal e da rede federal de ensino. Nesse ato, alunos colocaram as suas opiniões para os demais presentes e também professores tiveram a oportunidade de falar. E a PEC 241, pelo que nós percebemos, é algo que preocupa e muito as comunidades escolares de Sombrio. Pela PEC 241, que é uma proposta de emenda constitucional, para que ela seja aprovada, ela precisa ser votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e também em 2 turnos no Senado Federal, e precisa tanto numa casa quanto na outra de 2/3. E essa PEC, ela coloca como limite de investimento para a educação, saúde e assistência social o percentual de inflação. Em outras palavras, a gente pode considerar que com a aprovação dessa matéria, nós não vamos poder ter um
aumento de recursos para essas áreas tão fundamentais para os mais pobres acima da inflação. Vai ficar muito difícil a gente ver avanços nessas fundamentais áreas. Com a aprovação da PEC 241, nós vamos ter, por exemplo, dificuldades para que possamos cumprir o Plano Nacional de Educação, no que diz que até 2024 nós devemos ter 100% das crianças de 4 a 6 anos de idade na educação infantil. O Plano Nacional de Educação acabou sendo aprovado no ano de 2014 e ele tem metas e estratégias para o cumprimento dessas metas e com um horizonte de 10 anos. E ao final desses 10 anos, lá em 2024, está previsto de 4 a 6 anos de idade 100% de vagas para as crianças na educação infantil. Destaco aqui que a educação infantil é fundamental para trabalhar a oralidade dos pequenos, coordenação motora, primeiro contato com a cultura escrita, relações interpessoais. E a educação infantil, ela pode sim formar um fundamento formar uma base muito importante para o desenvolvimento de toda a caminhada educativa dos nossos meninos e das nossas meninas. Com a aprovação da PEC 241, inevitavelmente, vereador Dime, teremos dificuldades para a implantação do período integral nas nossas escolas de ensino fundamental. Existem orientações nesse sentido. No Sombrio começamos alguma coisa, estagnou. E precisamos avançar a educação de período integral, tanto debatendo a questão curricular, quanto também debatendo esse avanço de grande relevância para a qualidade da educação dentro de um país. Com a aprovação da PEC 241, a situação de acesso a cursos superiores da população mais pobre, na minha interpretação, deve dificultar. A abertura de mais vagas em universidades públicas deve estagnar ou ocorrer num ritmo muito lento, abaixo do necessário para o nosso país. A concessão de subsídios para que filhos das famílias trabalhadoras possam cursar universidades particulares ou filantrópicas também deve se tornar bastante difícil. Isso preocupa os estudantes, em especial no ensino médio, até porque depois do ensino médio a próxima etapa de ensino é o ensino superior. Com a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, esses movimentos, que já têm sido muito lentos no nosso país, tendem a se tornar algo bastante difícil. É válido dizer também que nós temos outros tantos já problemas dentro da educação pública no nosso país. E com a restrição de reajuste de investimentos na educação, nós vamos ter cenários bastante difíceis, vereador Cia. Só aqui dentro do nosso município, nós temos o Catulo da Paixão Cearense numa situação de vai, não vai, há muitos e muitos semestres. Temos a Escola Jovem, que tem chovido dentro dela, o que é uma afronta ao sentimento de civismo dentro da escola, tanto dos profissionais que lá trabalham, quanto dos alunos. Agora a direção da Escola Jovem vem numa situação de fazer uma campanha, rifa junto à população, para poder resolver esses problemas que o Estado deveria resolver. E que tanto já foi buscado, inclusive com a participação dessa casa, a resolução. Também temos dificuldades com a Escola da Guarita, com a necessidade de diversas arrumações pontuais que não são abordadas pelo governo do Estado da maneira como deve. Também destaco a situação da Escola Protásio Joaquim da Cunha na São José, que hoje, vereador Zezinho, vem um requerimento para essa casa, para que a gente dê mais um impulso no sentido de resolver essa situação lastimável logo na entrada do bairro. Na rede municipal, necessitamos sim um acompanhamento de próximo da estrutura física das nossas escolas. Escola é algo que constantemente tem que ser abordado, constantemente tem que ser reparado, para que se evite problemas maiores e que se acabe gastando mais ainda.
todas essas situações com restrição de recursos na área da educação tendem a ir para um quadro ainda pior. E aí aproveito para dizer o seguinte: a PEC 241 tem por objetivo essa restrição nos investimentos em áreas tão importantes como educação, saúde e assistência social, dizendo que é para pagar o serviço da dívida pública. Aí eu tenho uma concordância. Sim, o quanto antes a gente tem que pagar o serviço da dívida pública. Isso tem gastado muito recurso público e tem deixado um tanto minguado aqueles recursos possíveis para investimento. Todavia, quando essa dívida foi adquirida ao longo de décadas, ela foi adquirida principalmente para beneficiar os mais ricos. De acordo com Bárbara Freitan, que é uma estudiosa da história do Brasil, na época da ditadura militar, poucos tinham a possibilidade de consumir e boa parte da classe trabalhadora ficava na marginalidade. Lembro que mesmo em áreas onde a industrialização era maior, nós tínhamos aproximadamente 12%, 14% de desemprego. A rotatividade no emprego era algo comum. O trabalhador ficava 6 meses empregado, 6 meses desempregado. No outro ano, 8 meses empregado, 4 meses desempregado. Assim se adquiriu muito dessa dívida que se vislumbra pagar. Mas agora, no momento de se pensar como pagar a dívida, vai cair no lombo do mais pobre. Educação pública, quem utiliza? Os mais pobres. Saúde pública, que a gente tanto debate nessa casa, quem mais utiliza? Os mais pobres. Assistência social, os mais pobres. No momento de pensar uma maneira... Senhor presidente, só mais alguns minutos para poder terminar. No momento de se pensar a maneira de pagar essa dívida histórica que vem no nosso país, aí se vai pingar no bolso dos mais pobres. Para não ficar só num discurso de apresentar o problema, eu gostaria de indicar possíveis soluções. Por que a gente não pensa uma situação de mexer com os tributos no nosso país? Uma reforma tributária no nosso país? Se parece que há do governo federal uma intenção de resolver problemas históricos, se há uma predisposição no Congresso Nacional que se faça uma reforma tributária, precisamos o quanto antes pensar a taxação de heranças. Um país como os Estados Unidos, muitas vezes taxam até 50% as grandes heranças. No nosso país, raramente taxação de herança passa de 5%. Por que não discutir uma maior estratificação do imposto de renda? Não estou dizendo aqui subir percentual do imposto de renda, porque isso acaba onerando a classe média, em especial os servidores públicos. Estou dizendo aqui aumentar a estratificação para aqueles que ganham salários astronômicos pagarem um percentual de imposto de renda maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, que muitas vezes é utilizado como exemplo pela grande mídia, aqueles que ganham mais chegam a pagar quase 45%, 50% de imposto de renda. Aqueles que ganham salários astronômicos na ordem de 100, 120 mil reais por mês. Isso existe dentro do nosso país. Por que ao invés de taxar o consumo, que acaba onerando os mais pobres, não taxar a produção? Bom para os consumidores, também bom para os produtores, que vão deixando de ter que acrescentar imposto em cascata no seu trabalho. E por que não também fazer a taxação das grandes fortunas? Falei há pouco da taxação das grandes heranças, também a taxação das grandes fortunas. Que se cobre a resolução desse país, principalmente dos mais ricos. Nós ainda temos um país com das maiores desigualdades sociais do mundo. No governo Lula, reduziu-se um pouco a desigualdade social. Todavia, ainda temos das maiores desigualdades sociais do mundo, que se cobre dos mais ricos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Edson. Muito boa noite, presidente, secretário, todos os vereadores, a imprensa, a toda a população que aqui estão e as que estão em casa também. Pegando um ganchinho ali do Marcelo, da escola da Vila São José da Protásio,
Eu fui procurado ontem. Não é só o problema do telhado, não, Marcelo. É a discriminação do relaxo, que as professoras estão pedindo para vir fazer uma poda de árvore, uma limpeza, para a Secretaria Regional, e nem resposta tem. Aí me procuraram para ver que eu tinha mais acesso ao prefeito e ao secretário, se conseguiam a limpeza ali para eles. E eu imediatamente fui falar com o Ronaldo, com o secretário, e ele se prontificou a dar uma mão para eles. Não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois da manhã, mas essa semana ele prometeu de ir lá fazer uma ajuda, uma poda de árvore, para que diz que tem uma árvore ali que é uma morinha bem roxinha, que cai na roupa, suja a roupa tudo, então eles estão necessitando de uma ajuda da Secretaria Municipal. E por falar em Secretaria Regional, a nossa estrada aí que nós temos há 4 anos pedindo aí direito de Jacinto, está toda a mesma porcaria. É buraco, panela levantando, remendo, pneu, tu passa aí no domingo de noite, só vê carro empenhado. Então, o que tem a acontecer? O que aconteceu na Câmara de Sombrio? Teve bastante renovação, não teve? De 11 conseguiu se eleger 4. E daqui a 2 anos tem eleição para deputado, para governo, senador. Se acho que não são suficientes, o Raimundo Colombo para nós aqui não fez nada. Nada. Ele é candidato a Senado. É só boicotar e pronto. Vamos fazer renovação, vamos botar gente que olhe por nós. Porque nós temos abandonado aqui no Sul. Por quê? Porque o colégio eleitoral é pequeno. O colégio é pequeno, eles ganham eleição de Tubarão para lá, eles não se preocupam com nós. Então vamos fazer para lá e nós queremos haver navios. Então a renovação, ela é importante. Você bota gente nova que tenha vontade de trabalhar e que já melhora a política brasileira. E principalmente também parar de vender o voto, porque daí não tem como reclamar. Quando eu cheguei aqui nessa Câmara, eu fui um crítico contra o prefeito. Muita gente me dizia que eu não podia fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu disse, eu sou representando o povo. O que eu escuto no interior, eu vou passar para o prefeito e vou passar para a Câmara. O que eu reclamava? Eu reclamava estrada ruim, estrada ruim, estrada ruim, estrada ruim. Eu e ele fomos atrás de brita, mas quem botou hoje não foi nós. Quem botou foi os vereadores, que era o candidato a vereador aí. Então, a obrigação do vereador é ir atrás. E eu, hoje, no último mês, o Zênio comprou umas 500 caçambadas, já tinha comprado, e botou nos interior. E depois desse mês, não choveu mais, deu uma seca. E depois dessa chuva, eu peguei a minha moto e fui todo o interior. E onde foi botado o brita, as estradas estão tudo boas, não precisa patrola, não precisa nada. Então não tem que reclamar, tem que reclamar para melhorar. E onde não foi botado nada, está lá, a buraqueira, lodo. Então tem que investir, tu economiza até no maquinário, nas patrolagens em óleo diesel, economiza. Então tem que ter um investimento no interior. Porque hoje o interior, ele depende do tempo. Vocês viram aí há 2 meses atrás a seca que estava. O povo apavorado por causa das lavouras. Agora veio essa chuvarada, um solão em cima. O prejuízo está feito. Tem que pagar as contas. O que mais trabalha é o que mais sofre. Então, pelo menos uma estradinha boa para o pessoal, se puder se deslocar da sua comunidade. Isso aí eu vou reclamar toda a vida. Os 4 anos, se não fazer o interior, eu vou ficar aqui batendo. Então, a gente está escutando o povo falar nas comunidades, a gente participa de futebol, escuta, nos terços no interior, e eu simplesmente venho defender o povo que mais trabalha. O que mais trabalha é o que menos ganha. Então, era isso aí, muito obrigado. Vereador Lucas. Bem, gostaria de cumprimentar o presidente, o Zezinho, o Oswaldo, secretário, colegas vereadores, a imprensa, o vereador Daminelzinho, que teve o êxito na próxima legislatura, vai estar aqui nessa casa, a imprensa, os nossos amigos que se encontram na sua residência através do meio de comunicações,
e a todos aqui presentes. Nosso Brasil, Marcelo, se nós for falar, tem muita coisa errada. Tem muitas coisas que tem que ser melhoradas. Concordo contigo que o pobre é o que mais sofre. E eu estou usando a tribuna hoje para cobrar. E quero que nessa cobrança todos os vereadores se coloquem à disposição se o nosso governo do estado não honrar aquilo que ele veio no Vale do Araranguá, prometeu para os nossos agricultores e não cumpriu. Existe um programa chamado SC Rural, aonde traz um incentivo para a agricultura familiar. Que o seu agricultor que produz, por exemplo, o abacaxi, ele possa fazer um local aonde ele vai beneficiar o próprio abacaxi dele para vender. E o governador veio ao Vale do Araranguá com todas as letras as claras, incentivando que os agricultores pegassem esse dinheiro, que uma parte vinha do governo e outra parte o agricultor tinha que botar, para fazer a sua mini industriazinha lá, seu local aonde possa beneficiar o seu produto, para agregar dinheiro, agregar valores e vender. Veio, fez isso, e diversos agricultores do município de Sombrio se enganjaram nesse projeto. Entraram com a parte deles, começaram, alguns terminaram, outros não terminaram, então, e a parte do governo que dê. Então, é muito fácil vir aqui, dizer que vem um presente para uma pessoa e depois não retirar esse presente. Que não era presente. Mas que não viesse aqui inflamar os agricultores, com tanta dificuldade já passo, com clima, com tudo, e ainda botar os coitados numa roubada dessa. Roubada, digo porque o dinheirinho que eles tinham para fazer o seu capitalzinho de giro, para se manter, investiram nesse setor. E a parte do governo estão esperando até hoje. Então eu quero que todos os vereadores, vamos esperar essa semana, que foi marcada uma reunião onde a EPAGRE esteve conversando com o prefeito Zênio para ver se consegue destravar isso lá. Vamos esperar esses dias, e se não sair, eu convido a todos os vereadores para nós fazer uma moção de repúdio ao governador desse, que vem aqui e traz mais dificuldade. Aonde é para ele vir e trazer benefício, não, vem e coloca mais dificuldade ainda na população. Ou se tiver mais alguma coisa que a gente possa fazer, vamos fazer. Vamos lutar do lado desses agricultores, que a gente vê que todo mundo aí passa dificuldade. Meu partido faz parte lá do governo, mas não é por ele fazer parte que eu não vou criticar. E eu espero que ele esteja do lado dos agricultores e cobre do governador que cumpra o que ele prometeu. Peço ao pessoal do PP, que tem o deputado também da região, converse com o deputado e pede para o deputado também intervir em prol desses agricultores, que faça o governo cumprir aquilo que ele veio aqui e plantou uma sementinha de esperança nos agricultores. É um projeto bom, mas tem que ser cumprido para poder funcionar. Então, foi com muita indignação que, quando eu fiquei sabendo desse assunto, e eu tenho conhecimento das pessoas que pegaram isso,
E até fui até lá para saber, na casa do ele disse, Luca, eu botei o dinheirinho que eu tinha, está aqui, está quase pronto, me levou para ver, e agora está esperando a parte do governo. Mas vamos torcer que essa reunião tenha sucesso e que eles possam cumprir, porque, como foi falado aqui anteriormente, é escola caindo e nada está sendo feito por o governo. Primeiro eles deixam acabar tudo. Será que eles vão querer que aqueles agricultores sofram tudo isso? Que fique endividado, como é feito nesses colégios, que às vezes é por causa de uma telha. Me recordo do colégio da Vila São Luís, do ginásio de esporte, que era uma telha. Eu estive na secretaria regional e muitos vereadores aqui tiveram diversas vezes para que aquela telha fosse arrumada. Gastaram milhões depois para reformar. Mas tem muita coisa errada. Uma das coisas também que eu critico muito, por que o dinheiro, quando vem do governo federal, do governo estadual, não vem direto para a prefeitura? Por que tem que passar na mão de deputado, na mão de senadores, na mão de ministro? Por que tem que passar? Por que esse dinheiro não vem direto para Sombrio? Aonde as coisas seriam mais fácil de ser resolvido, de ser fiscalizado. Um vereador não pode dar nada para se eleger. Se der, é cassado. Agora eu faço a pergunta para vocês. Esses deputados vão mandar alguma verba para algum município se não for em troca de voto nas próximas eleições? Nenhum manda. Eles têm aquele dinheiro deles ali, a verba deles, mas eles vão lá no município, por exemplo, na Gaivota, e dizem assim, ó, eu vou te mandar tantos aí. E onde é que, tu acha que eles vão mandar só porque vão mandar? Vão mandar porque na próxima eleição eles querem os votinhos. E isso não é compra de voto? Então por que o governo federal, o governo estadual, já não manda o dinheiro direto para o seu quinhão, para o município? Vem direto, não tem que dar para deputado, para senador, para ministro ficar negociando o seu mandato. Então tem muitas coisas erradas, Marcelo. Concordo contigo. Sapec é uma delas. Mas tem muita coisa errada no Brasil. E às vezes não adianta nós ficar aqui brigando, lutando, porque o interesse deles é muito maior do que o nosso. Mas vamos tentar. Vamos fazer a nossa parte. E eu espero que todos os vereadores, se precisar, que a gente faça alguma atitude sobre essa ação do governo do Estado. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo se esgotado o grande expediente, consulto os senhores vereadores que fizeram uso da palavra se querem acrescentar alguma colocação a seus pronunciamentos pelo tempo de 5 minutos. Professor Marcelo? Edson? Lucas? Dando prosseguimento, passaremos à discussão e votação das matérias constantes da pauta dos trabalhos. Requerimento número 001 de 2016 do vereador Alcione Teixeira Pereira e o 002 de 2016. Só o 001. Requerimento número 015 de 2016 do vereador João César dos Santos Luquina e o ofício protocolo 25376 de 24/10 de 2016. Determino em discussão. Senhor presidente, só para esclarecimento, que eu fiquei perdido em numerologia. O 15 é sobre o telhado da Protásio. Isso. E os outros dois? Poderia relembrar, presidente? O 001 só, o 002 não. O 001 é a respeito do pedido do vereador Alcione, juntamente ao gabinete do deputado federal Bueira, a uma emenda parlamentar para fazer um calçamento na guarita, se eu não me engano. E o outro ofício encaminhado pelo supermercado ABC para construção de uma lombada física
questões de movimento ali da avenida, o estacionamento do mercado é transversal e no sair tem que sair na avenida, e é uma avenida super movimentada. Então certo. esse é o ofício do protocolo. Obrigado. Determina o secretário Lucas Tadeu que faça a chamada. Ademir Cardoso. Sim. Alcione Teixeira Pereira. Sim. Daniel Bittencourt Cardoso. Sim. Edson Martins da Rosa. Sim. Isaqueu Borges Mota. Sim. Lucas Tadeu Coelho. Sim. Marcelo Fagundes Arião. Sim. Miguel Gomes Custódio. Ausente. João César Santos Luquina também está ausente. Boneci Moraes Baltazar. Sim. Está aprovado. Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes, as pessoas que porventura estão nos assistindo em casa. Cumprimento o companheiro de partido da Berione Círico. Estendo meus cumprimentos também com muita alegria, né, ao vereador eleito Vilmar Daminelli, que já esteve pleiteando em 2012, não teve sucesso, mas agora veio e veio muito forte. Então quero desejar a você muita sorte no seu mandato. Acredito muito na tua pessoa, convivi bastante com você, temos uma amizade e uma relação muito próxima, então desejo boa sorte para você. Aos demais aqui presentes, à imprensa, muito obrigado pela presença. Em virtude da manutenção interna desta Casa de Leis, os trabalhos estarão suspensos e as atividades paralisadas nos dias 28 de outubro a 2 de novembro do corrente ano. E quero também aqui, antes de encerrar, agradecer ao vereador Agenor, popular Nego Gomes, que cedeu esse mês de presidência para minha pessoa. Eu já que estive presidente aqui no ano de 2012 e agora tive o privilégio de estar comandando essa casa por mais 30 dias este ano, então quero agradecer de coração ao vereador Nego Gomes e a sua coligação, né, por ter feito este empenho e ter me privilegiado de estar aqui mais uma vez comandando essa casa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de novembro de 2016 às 18h30. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida ilumine todos. Obrigado, boa noite. Está encerrada a sessão.